Aliás, há bastante tempo que a gente não conversava com ele aqui no Faixa Livre. Vou saudar, cumprimentar a presença aqui do outro lado da tela do professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia. Bom dia, Anderson. Professor, quero agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre. Já há algum tempo a gente não conversava com o senhor no programa, uma presença fundamental para a gente discutir, debater as questões de política internacional aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez por senhor estar aqui conosco. Para começar, professor, nesse diálogo que a gente vai fazer sobre esse imbróglio envolvendo o tarifaço do Donald Trump. A gente vai falar também, obviamente, sobre essa prisão da Carla Zambelli, mas esse tema do Donald Trump tem tomado noticiário ao longo das últimas semanas aqui no nosso país, né? Esse tarifaço que começa a valer a partir da próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. O Brasil tenta ali uma negociação com o governo dos Estados Unidos. Há uma comitiva de senadores por lá tentando fazer esse diálogo, senadores brasileiros nos Estados Unidos tentando dialogar com seus pares, com representantes do governo Trump. O chanceler Mauro Vieira também estava lá nos Estados Unidos para tentar essa negociação. E o presidente Lula já se mostrou disposto a conversar por telefone com o republicano para tentar aí estabelecer um acordo nesse tarifaço, essas tarifas de 50% sobre as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Agora, apesar do Trump parecer irredutível nesse diálogo, o professor, até por conta do aspecto político que está colocado nessa situação do tarifaço, já que o Trump argumenta que as tarifas são motivadas por uma suposta perseguição política ao Jair Bolsonaro aqui pelo judiciário do nosso país. Apesar disso, há uma luz no fim do túnel, pelo menos surgiu ontem uma luz no fim do túnel diante da fala do secretário de Comércio dos Estados Unidos, que a gente vai tratar, dialogar, discorrer daqui a pouquinho, professor. Antes disso, eu queria uma análise sua mais geral a respeito desse tarifaço. Como é que o senhor avalia essa ação do Donald Trump no aspecto político e também jurídico, os impactos que esse tarifaço pode ter aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, professor? Bom, o que está subjacente à ação do Donald Trump, eu digo subjacente porque o Trump, diferentemente dos seus antecessores, presidentes dos Estados Unidos, não se apoiam numa doutrina, né? Não se apoiam numa teoria sua do quadro internacional. Ele vai agindo aparentemente de improviso. Portanto, toda a interpretação é sobre as ações e não sobre um plano. Portanto, a racionalidade que está por trás dessa aparente loucura do Trump é que ele admite aquilo que já vinha sendo considerado, né, há bastante tempo, qual seja de que os Estados Unidos não é mais uma potência hegemônica, que o sistema internacional praticamente se multipolarizou e que, em vista disso, em vista da multipolarização, cada potência, cada polo de poder precisa definir com certa clareza a sua área de influência. Portanto, nós estamos a viver nas relações internacionais um processo de definição de área de influência. E o que acontece com os Estados Unidos em relação ao Brasil é que os Estados Unidos, claro, consideram toda a América Latina como sua área de influência. Os Estados Unidos não pode se apresentar como um polo de poder, como não podia se apresentar como potência hegemônica, se não exercer a sua influência sobre a América Latina. Um secretário seu, cujo nome não lembro, não faz muito tempo, afirmou categoricamente que a América Latina precisava voltar a ser o quintal dos Estados Unidos. Então, é isso que eles pensam. E que, em vista disso, que a América Latina tem que voltar a ser o quintal dos Estados Unidos, é a área de influência dos Estados Unidos,
Os norte-americanos, o Donald Trump, não pode admitir, não pode conceber que o maior e mais rico país da América Latina se recuse a participar dessa área de influência, mantendo relações políticas privilegiadas com potências concorrentes, como é o caso da Rússia e da China, na composição do BRICS. Portanto, o que está em jogo para os norte-americanos, né, é a saída dos Estados Unidos do BRICS. O Brasil tem que sair do BRICS, tem que quebrar o BRICS, né, para que as coisas, né, se normalizem, vamos assim dizer. E o instrumento que ele encontrou para fazer isso, né, não é a pressão política, não é a persuasão, né, não é a ação cultural. Ele despreza esses instrumentos. Para ele, tudo se resolve no campo da economia, especialmente no setor comercial. E aí vem essas tarifas. Não é? Aproveita a situação política em que nós nos encontramos, às vésperas de condenar aqueles que, liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pretendiam dar um golpe de Estado. Então, ele usa isso, inclusive com a intenção, né, óbvia, ao meu ver, de forçar uma divisão política interna no Brasil, quer dizer, de aprofundar essa divisão, porque a direita, né, a direita lunática, vamos assim dizer, achava que o Supremo devia rasgar todo o processo do Jair Bolsonaro, colocar na lata do lixo para poder superar essa divergência tarifária. Enquanto a direita, com um pouco mais de tutano, com um pouco mais de raciocínio, identificou logo a política brasileira de integração do BRICS. Então, acusam, né? Olha, o problema é que o Brasil, né, está no BRICS, nós devíamos sair do BRICS. Né? Esse é o jogo dos Estados Unidos. Mas isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha pelo seguinte, porque forçar o governo a sair do BRICS, né, é aceitar a ideia de que o Donald Trump tem um mandato para decidir o que o Brasil deve fazer. Entrar ou sair do BRICS não seria uma prerrogativa, né, dos governos democraticamente eleitos. Seria uma prerrogativa do senhor Donald Trump. Então, é difícil verbalizar esse raciocínio, né? Num momento como esse, né? Admitir, né, que se submete de boa vontade à influência norte-americana, porque o Donald Trump quer, quer dizer, para os lunáticos isso não tem problema, mas para os outros setores é um tanto constrangedor, vamos assim dizer. Né? Então, isso emperra a solução do problema, porque o Donald Trump colocou a questão de uma maneira que qualquer governo brasileiro, né, digno desse nome, que se preze, né, não vai aceitar essa imposição dele. Né? Sem dúvida alguma, não vai e não pode aceitar essa imposição do Donald Trump. Agora, professor, considerando os aspectos políticos que a gente citou, a gente tem essa situação envolvendo o BRICS, o ataque do presidente dos Estados Unidos ao bloco, a gente tratou disso, inclusive, aqui na semana passada, num debate no Faixa Livre, o caráter desse tarifaço em relação ao BRICS, também essa situação envolvendo o Jair Bolsonaro, essa suposta perseguição política que o Trump alega que o ex-presidente sofre aqui pelo judiciário do nosso país, enfim, especialmente desses dois aspectos, o senhor vê alguma possibilidade do Donald Trump voltar atrás
nesse tarifaço até sexta-feira, porque eu até trouxe isso como um dos temas do nosso papo, essa luz no fim do túnel que poderia existir diante do tarifaço. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, ele afirmou ontem que produtos que não são cultivados nos Estados Unidos, como o café e o cacau, entre outros, poderão ser isentos das tarifas de importação impostas pelo governo Trump sobre os seus parceiros comerciais. Abre aspas, o presidente inclui recursos naturais quando ele faz um acordo. Se você cultiva algo e nós não, então isso pode entrar sem tarifa. Então, se fizermos um acordo com um país que cultiva mangas ou abacaxi, eles podem entrar sem tarifa. Café e cacau seriam outros exemplos de recursos naturais. Fecha aspas, palavras aí do Howard Lutnick. Por mais que ele não tenha citado o Brasil entre esses países, enfim, na verdade não citou nenhum, falou em países parceiros, em acordos, enfim. Essa é uma medida que poderia favorecer o Brasil. Dá para acreditar que o Trump também colocaria o nosso país nessa lista de beneficiados com tarifa zero sobre cacau, café, manga, abacaxi, enfim, produtos que não são cultivados nos Estados Unidos, considerando esses dois aspectos políticos do tarifaço que a gente citou, a situação envolvendo o BRICS e a perseguição suposta, entre aspas, ao Jair Bolsonaro? Esses produtos de exceção, né, eles constituem o fundamento da economia política, tal qual os clássicos, né, particularmente o David Ricardo, ergueu a sua teoria, a lei das vantagens comparativas. Né? Você deve abrir o seu mercado para importar aquilo que você não produz. E a contrapartida é o parceiro, o interlocutor, abrir o seu mercado para importar, né, aquilo que ele não produz. Então, todos ganhariam simultaneamente, formariam um único mercado mundial. Esse é o fundamento da teoria do livre comércio na economia política clássica, né? Adam Smith, David Ricardo. O problema, em relação a essa teoria, que é uma teoria do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, o problema é que a economia mundial ela foi, com o passar do tempo, se complexificando, né? E se tornou muito mais complexa ainda com o processo de globalização. Os teóricos das relações internacionais dos Estados Unidos já há bastante tempo falavam da interdependência complexa, né? Porque a cadeia de suprimento de produção, ela é toda segmentada e espalhada pelo mundo. Se você eleva essas tarifas, isso traz efeitos bumerangue, né? Porque os preços dos produtos vão aumentar no seu mercado, isso vai gerar escassez, vai gerar inflação e, naturalmente, insatisfação, prejudicando a própria economia. De modo que essa decisão do Trump, ela não é razoável, né, do ponto de vista da economia capitalista. Porque o protecionismo não pode ser realizado dessa maneira integral. Pode haver, sim, um protecionismo seletivo, que inclusive era o que nós devíamos fazer para industrializar o país, o que os chineses fizeram e tal. Né? Agora, um protecionismo total, um isolamento, isso não vai funcionar. De modo que ele vai ter que rever isso, né? Ele vai ter que em algum momento rever, não sei se vai ser amanhã, não posso fazer uma afirmação dessas, mas ao fim e ao cabo ele vai ter que rever, nem tanto pela capacidade de argumentação do governo brasileiro, mas pela própria situação da economia dos Estados Unidos, da economia doméstica. Não por outra razão, empresários norte-americanos, estudiosos da economia nos Estados Unidos, eles afirmam isso, né?
em algum momento ele terá que rever isso. E depois a gente tem que ver o histórico do senhor Donald Trump. Né? Ele considera que esse método de negociação, chegar chutando tudo, e depois, né, fragilizar o interlocutor para depois extrair vantagens, ele considera isso um método dele bastante eficaz, né? E, pelo visto, ele não está disposto a abrir mão disso. Né? Então, eu acredito que em algum momento ele terá que rever, não tanto, como eu já disse, para beneficiar o Brasil, mas para enfrentar dificuldades econômicas no seu próprio país, que, de certo, virão. A realidade vai se impor acima de tudo e o Trump deve precisar rever esse tarifaço, especialmente em relação a produtos agrícolas, enfim. É muito importante o senhor ter trazido esse olhar aqui para o nosso diálogo. Professor, há quem diga que o Donald Trump estaria tentando fazer com Lula o que ele fez com Volodymyr Zelensky, uma tentativa de que o presidente brasileiro se humilhe, pedindo que ele reveja esse tarifaço, enfim. O Lula já se dispôs, inclusive, a entrar em contato com o Trump, conversar com ele por telefone. Os articuladores políticos estão tentando colocar os dois em contato, enfim. O senhor observa também dessa forma que o Trump, de alguma forma, tenta produzir o que ele fez com o Zelensky em relação ao Lula, fazendo com que o presidente brasileiro se humilhe nesse caso? Obviamente que o Lula não vai lá na Casa Branca participar daquela situação vexaminosa pela qual o Zelensky passou. Mas o Trump tenta, de alguma forma, também atuar dessa maneira, fazer com que o Lula se rebaixe, se humilhe em relação a ele? Ora, se isso acontecesse, seria a consagração do método dele, não é? Agora, as condições, né, das relações Estados Unidos-Ucrânia, Estados Unidos-Brasil são muito diferentes, não é? O Zelensky estava envolvido numa guerra, ou está envolvido numa guerra que a Ucrânia não tinha recursos próprios para enfrentar. Portanto, a guerra foi... A Ucrânia fez uma guerra indireta, né, pelos Estados Unidos e pela OTAN. Então, a situação dele já era de fragilização. Ele já vinha passando vexames. Aquele foi só mais um. Aquele foi ao vivo, em cores. Né? Porque ninguém vai acreditar que essas negociações de empréstimos e tal, isso se faça como cavaleiros britânicos tomando chá. Não, é chute na canela mesmo. Só que esse foi televisionado e todos tiveram uma oportunidade de ver. Mas as relações com o Brasil são diferentes. Né? E, agora, a questão central, o Anderson, se você me permite, é o seguinte, né? A nossa relação com o BRICS. Porque, veja, nós estamos aí em meio a esse carnaval, né, das tarifas com os Estados Unidos e tal, mas a relação econômica mais forte que o Brasil tem, a maior intimidade econômica do Brasil é com a China. Né? Os investimentos chineses são feitos em áreas cruciais para o desenvolvimento do país. Né? Aí a questão que se coloca é a seguinte: nós vamos sair do BRICS para aceitar uma imposição dos Estados Unidos, ou nós vamos nos manter e reforçar os nossos laços com o BRICS. No meu entendimento, é isso que está em jogo. Esse é o nervo da questão. Né? Porque agora, como eu disse na minha apresentação,
né? Agora está todo mundo junto, defendendo a soberania, porque os termos, né, do Trump são inaceitáveis, né, são inadmissíveis, né? Ninguém, como eu disse, a nossa direita, inclusive uma parte da direita que financiou o golpe do seu Jair Bolsonaro, que achava Paulo Guedes um ministro formidável e tal, né? Essa direita agora está aí a defender a soberania, não é? Mas até quando? Não é? Até quando? Essa é a questão, porque a nossa participação no BRICS leva a essa posição. Né? Aqui no Brasil, né, a começar pelo Itamaraty, né, não vou poupar o Itamaraty, a começar pelo Itamaraty e passando por todos os outros segmentos que se ocupam da questão, o BRICS sempre foi apresentado como um agrupamento de natureza exclusivamente econômica e comercial, quando não é. Né? É um agrupamento de natureza política que, com o passar do tempo, desenvolveu articulações comerciais de caráter bilateral. O BRICS é bom esclarecer, né? O BRICS não tem instituições, o BRICS não tem tratados, o BRICS não tem sede, não tem papelada, não tem burocracia. O BRICS é um acordo político, é um compromisso político, mas isso sempre foi ocultado. E depois, vejam só, não é de hoje que eu digo isso, eu digo isso há muito tempo em lugares, vamos dizer, sensíveis a essa questão, que é a seguinte, né? As nossas Forças Armadas. As nossas Forças Armadas não querem nem ouvir falar em BRICS. As nossas Forças Armadas têm a sua própria política externa, que ignora o Itamaraty. Para eles, BRICS não existe. A relação deles é com os Estados Unidos. O Brasil está no BRICS, o Brasil é fundador do BRICS, né? O Brasil deu a ideia e fundou o BRICS em 2014, aqui no encontro de Fortaleza. Quer dizer, nós temos um compromisso muito forte, mas as nossas Forças Armadas continuam a comprar equipamento e munição nos Estados Unidos, continuam a fazer operações conjuntas com os Estados Unidos. Os nossos oficiais continuam fazendo instrução nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa esquizofrênica, está entendendo? Nós temos um setor do Estado que devia estar submetido à orientação da presidência, já que estamos no regime presidencialista, né? E, no entanto, eles têm a sua própria política externa. E isso hoje está sendo colocado na mesa, você está entendendo? Essa contradição está sendo colocada na mesa. Chegou um momento aí de definir para onde nós vamos. Não tenha dúvida. Inclusive, foi alvo de discussão, de debate aqui no nosso programa. Na última segunda-feira, a gente conversou com o professor Manuel Domingos Neto, que falou a respeito dessa relação das Forças Armadas brasileiras, que mantém o diálogo muito próximo aos Estados Unidos, realizando, inclusive, exercícios militares aqui no nosso país, para além, obviamente, da compra de armas, da negociação, enfim, de equipamentos militares, mas oferecendo o espaço, território brasileiro para esses exercícios militares conjuntos com os militares lá dos Estados Unidos. Professor, eu queria tratar, aliás, isso vai voltar à discussão aqui na próxima sexta-feira no nosso programa. O tema dos BRICS a gente debateu num debate na semana passada relacionando essa questão do tarifácio, e na próxima sexta-feira a gente no Faixa Livre vai fazer um outro debate tratando do tema da soberania nacional, tratando inclusive dessa questão militar. Como é que esse termo, soberania, ele deve ser tratado aqui no nosso país em relação a essa situação envolvendo o tarifaço
do Donald Trump, porque foi um termo, aliás, que veio muito à voga ao longo desses últimos dias. E a gente vai tentar dissecar, tratar do que representa, de fato, soberania a partir dessa situação envolvendo o tarifaço. Professor, eu queria tratar de uma outra questão. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ontem, que tomou a frente nesses diálogos, nessas discussões, nessas negociações com os Estados Unidos, ele se reuniu ontem com representantes das Big Techs, justamente no contexto das negociações desse tarifaço que pode atingir os produtos brasileiros. Além das empresas de tecnologia, representantes das Big Techs, participou desse diálogo, dessa reunião, um representante da Secretaria de Comércio dos Estados Unidos por videoconferência. O Alckmin revelou que a presença desse estadunidense na reunião foi proposta pelo próprio secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, uma ligação que os dois fizeram na véspera, na segunda-feira. Professor Williams, primeiro, essa negociação do tarifaço tem de passar pelas Big Techs? E outra, esse representante da Secretaria de Comércio, o que ele faz num encontro como esse? O senhor acha que o diálogo tem sido feito no rumo certo, essa interlocução com as Big Techs para tratar do tarifaço? Bom, nós temos que levar em consideração que essas empresas, elas hoje são as empresas mais lucrativas e mais influentes, né? Dado o estágio tecnológico em que nos encontramos, né, essas empresas são as maiores empresas dos Estados Unidos, de modo que o interesse do Estado norte-americano leva prioritariamente o de defender essas empresas. Né? E uma característica dessas empresas, dada a sua magnitude, é de não aceitar a regulamentação. Eles consideram que eles estão acima. Os seus interesses, o seu modo de operar, está situado acima das legislações nacionais. Não querem se submeter, né, às regras nacionais. Esse problema não acontece apenas no Brasil, tem acontecido na Europa também. Lá os estados europeus, os estados daquela região querem disciplinar, né, a atuação e eles não aceitam. Bom, isso daí vai ter que chegar um acordo, porque se eles têm essas empresas de grande magnitude, elas são de grande magnitude por causa dos mercados, né? E o Brasil é um mercado informático formidável. Portanto, algum acordo, né, há que se chegar, né? Agora, aí eu insisto na seguinte tecla. Esse é o momento de definição. Quer dizer, o Brasil, com a população que tem, com as suas dimensões, e com esse interesse que os Estados Unidos têm, pode ficar indefinidamente submetido à tecnologia alheia, seja ela dos Estados Unidos ou seja de qualquer outro, ou já passou da hora de nós desenvolvermos o nosso próprio sistema. Eu me recordo que quando os chineses, né, impuseram regras ao Google, o Google não aceitou e os chineses puseram todos para fora, né, aqui os nossos esclarecidos liberais, né, falaram que aquilo era uma ação, né, de um Estado totalitário, autoritário, essa coisa toda, né? E agora? Quando é com a gente, como é que fica? Os chineses são autoritários ou os chineses sabem o que é soberania e a defendem? Essa é a questão. Então, para resumir, eu acho que em algum momento vai haver negociação, né? Um cede de um lado, um cede de outro, mas isso é uma amostra, né, de que nós precisamos
promover o nosso desenvolvimento. Essa ideia, né, liberal, sobretudo neoliberal do mercado, ela está sendo posta abaixo. Está sendo posta abaixo justo pelos Estados Unidos, né? Isso que é inquietante, porque essa questão ser questionada pelos chineses se bota sempre na conta do comunismo, do autoritarismo, do totalitarismo. Agora, quando é feita pelos Estados Unidos, como é que fica? O que nós temos aí, o que os nossos liberais, né, têm a dizer? Sem dúvida alguma. Professor, tem muita gente, há um entendimento de que o imperialismo estadunidense está perdendo espaço, acima de tudo. Isso é um comentário comum aparecer aqui no Faixa Livre, essa perda de espaço dos Estados Unidos no cenário geopolítico. O senhor diria que o Donald Trump, de alguma forma, está acelerando esse processo de queda do imperialismo estadunidense? Esse governo, essas ações do republicano, de alguma forma, têm feito com que os Estados Unidos perca cada vez mais espaço no cenário geopolítico? Não, a perda relativa de poder dos Estados Unidos, o acanhamento do espaço econômico dos Estados Unidos no mundo, né, isso independe da nossa análise, independe da nossa apreciação. Isso são os norte-americanos que sabem. Sabem muito bem disso e eles debatem isso há bastante tempo, né? E nós, nos últimos tempos, nós podemos dizer assim que tivemos uma forma clássica, né, norte-americana de tentar reverter isso, que foi a do Joe Biden. O Trump exerceu o seu primeiro mandato, fugindo do padrão republicano democrático clássico, fugindo do consenso bipartidário, e quando Biden foi eleito, voltou, né, a forma clássica de os Estados Unidos exibirem o seu poder, reforçar o seu poder, que é pela via militar. Tomaram lá a Ucrânia como seu instrumento de expansão da OTAN na Europa, provocando a Rússia, chegando à fronteira com a Rússia, com armas nucleares de longo alcance. Enfim, lá apoiaram integralmente o Israel no Oriente Médio, né? Essa é a forma clássica, né, do consenso bipartidário e do complexo industrial militar. Produzir armas, vender armas. Não é isso? Só que o Trump foge a esse padrão. O Trump não é um homem do complexo industrial militar. Ele tampouco considera, né, a ideia de hegemonia uma boa ideia. Para ele, esse tempo já se esgotou, esse tempo acabou. Ele já disse isso com todas as letras. A hegemonia traz bônus, mas traz um ônus muito, muito grande. E uma coisa que ele disse, né, uma coisa que ele defende, que ele acredita e que, vamos dizer, galvaniza, né, uma parte significativa do seu eleitorado é dizer não às guerras. Dizer não às guerras. Ele não quer guerras. Ele foi instado a intervir no Oriente Médio por uma situação, vamos dizer, politicamente impossível, né? Porque, eu diria, a relação dos Estados Unidos com Israel é uma relação excepcional. Israel faz parte da política interna dos Estados Unidos. Isso. O chamado lobby judeu, ou a presença, a força política, econômica, cultural dos judeus nos Estados Unidos, né, determina em grande medida o curso da política norte-americana. As instituições judaicas e, sobretudo, os financiamentos de campanha, e a máquina publicitária, né,
está em grande parte está na mão dos judeus. Então, né, fazer uma política externa, né, anti-Israel é um verdadeiro suicídio político dentro dos Estados Unidos. Nenhum político faz carreira, né, adotando essa posição. Portanto, a questão de Israel é uma questão excepcional. Por isso o Trump ficou dividido. Não queria intervir militarmente, mas também, se não fizesse nada, parte do seu eleitorado ia se desmanchar. Então, o que ele fez? Ele fez uma pílula, né, de intervenção. Entendeu? Então, o Trump ele não compartilha essa ideia da hegemonia. A visão dele das relações internacionais é uma visão comercial, é uma coisa de comerciante, é uma política mercantilista, né? Para falar aí da economia política clássica, é uma política mercantilista, de modo que ele aceita a multipolarização, ele aceita. Agora, como eu disse antes, ele não pode aceitar uma multipolarização sem que a área de interesse dos Estados Unidos esteja claramente definida. Exato, tanto que ele deve prorrogar aquele acordo que ele fez das tarifas com a China por mais 90 dias, ao que tudo indica. O acordo está se esgotando ao longo dos próximos dias, ao que tudo indica, ele deve ser prorrogado. E em relação a essa situação das guerras, professor, que o senhor muito bem lembrou aqui para a gente, ontem o Trump fez mais uma ameaça, entre aspas, aí, ao Vladimir Putin, dando 10 dias para que a Rússia acabasse com o conflito lá com a Ucrânia. Isso vai justamente ao encontro do que o senhor traz aqui para a gente, a relação entre o Donald Trump e a dinâmica da política e da economia no planeta. Professor, para fechar aqui o nosso papo, estou aqui em cima do laço, mas também queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa prisão da Carla Zambelli que se deu ontem lá na Itália, né? Se deu ontem, ela era procurada pelo FBI, inclusive pela Interpol, estava na lista de difusão vermelha da Interpol após a condenação aqui no nosso país. Foi um parlamentar lá na Itália, o Angelo Bonelli, indicou onde ela estaria escondida lá para a polícia italiana, e houve a prisão dela para cumprir uma pena de 10 anos de prisão, ao qual ela foi condenada aqui no nosso país. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa prisão. O senhor ela disse que quer cumprir a pena de prisão lá na Itália, não quer ser extraditada para o Brasil para cumprir essa pena. O senhor acredita que ela vai ficar na Itália, ou os italianos devem extraditar a Carla Zambelli para ela cumprir ali a pena de prisão aqui no Brasil? Olha, essa é uma questão eminentemente jurídica, né? Porque se trata de uma cidadã brasileira foragida. Foi condenada pelas leis do seu país, num julgamento que respeitou todo o rito jurídico, né? Portanto, a Itália deve extraditar. Agora, sabemos todos que esse processo jurídico, sobretudo quando envolve extradição, é um processo lento, né? Isso não acontece da noite para o dia, né? É necessário que aí a área jurídica dos dois países cumpram todo o rito. Mas eu não vejo nenhuma razão por que o Estado italiano protegeria essa senhora, não? Parece que ela tem cidadania italiana, professor. Parece que ela tem cidadania italiana, e isso seria um componente que faria com que a possibilidade de extradição dela ficasse em dúvida, também pelo aspecto político que está contido nessa discussão, né? Não, pois eu estou falando isso justamente porque, não foi mencionado, mas justamente porque ela tem essa segunda cidadania pela sua descendência, né, ser descendente de italiano. Mas, por outro lado, do ponto de vista político, ela é uma figura irrelevante, não é? Não está em jogo, não está em causa, né? Uma figura política de proa e que tivesse sofrido perseguição política, perseguição pelas suas ideias políticas, pelo seu pensamento. Não, é uma deputada que foi condenada por cometer crimes, não? Ela cometeu crimes, ela não está sendo perseguida pelas suas ideias políticas, até porque ela não tem nenhuma, né? Então, ela é uma criminosa, né? Do ponto de vista jurídico, ela é uma criminosa. Então, eu não vejo, né,
razões para que o Estado italiano, desculpe, tome a sua defesa. Não há nenhuma razão. Quer dizer, seria uma coisa, vamos dizer, antipática da parte do Estado italiano e criaria condicionantes futuros, não é? A gente nunca sabe. Já tivemos italianos aqui que nós extraditamos, então eu acho que o caso não seria por ela que haveria esse dissenso jurídico. Essa é a minha opinião. O caso mais emblemático, eu diria, talvez seja do Cesare Battisti, né, professor? Que houve aquela... Exatamente, estava lembrando justo dele. Exato, muito bem lembrado. A Carla Zambelli, como o senhor coloca, é uma personagem relevante no cenário político. Não por acaso, o grupo político do qual ela faz parte já abandonou ela no caminho. O bolsonarismo deixou ela de lado e, ao que tudo indica, a Itália deve sim deportá-la, aliás, extraditá-la aqui para o país, esse é o termo correto, extraditá-la depois dessa condenação, dessa prisão aí que aconteceu lá em Roma, capital italiana. Professor Williams, eu quero agradecer muito sua presença aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez. Certamente teremos assuntos para outros papos aqui ao longo dos próximos dias e semanas. Conto aqui com sua presença com a gente sempre no Faixa Livre. Obrigado pela sua presença, participação aqui, pela sua generosidade. Em breve a gente volta a conversar. Bom dia para o senhor. Anderson, não há o que agradecer, é sempre um prazer, uma satisfação participar do Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia e até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ,